vou colocar aqui o Sakamoto falando exatamente sobre essa questão da pesquisa. Dos votos que ele havia com o tempo perdido, né, ele começa a recuperar junto ao público do bolsonarismo, da direita não bolsonarista. Tem os independentes que o Josias falou, mas tinha uma parte dos independentes que tem uma tendência mais à direita que vai recuperando, tem uma parte que tem independentes à direita, é claro. Você tem uma direita não bolsonarista também, que a pesquisa mostra que recuperou, e o próprio tem um grupo dentro do bolsonarismo que tinha ficado meio ressabiado com ele, dado aquela tríade bomba que ele passou nos últimos tempos também, que você vai ver ele recuperando esses pontos, né? Você tem uma tendência de recuperação. A gente colocou lá atrás, né, que acho que a boa parte de nós colocou, olha, isso aqui vai ser insuficiente para implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro, ele vai ter uma perda, e aí isso é possível que se recupere à medida que o antipetismo perceber que é ele o candidato com maior chance de vencer o Lula. Né? Então, uma parte do antipetismo fecha o nariz para os escândalos do Flávio Bolsonaro e fala, então não tem tu, vai tu mesmo. Né? E aí, que escândalos? O pedido dele de 134 milhões e o recebimento de 61 milhões do Daniel Vorcaro do Banco Master, a questão do tarifável lá nos Estados Unidos, né? Ele ter ido para os Estados Unidos, depois o Trump ter aplicado a tarifa no Brasil, e o vídeo bomba da Michelle dizendo que foi maltratada e humilhada pelo enteado. Então, todo esse pacote fez com que o Flávio perdesse votos entre os independentes, entre a direita não bolsonarista, eventualmente até entre os bolsonaristas, e, é claro, não muito entre os bolsonaristas, mas teve uma perda marginal, e agora ele vai recuperando à medida que o antipetismo fala mais alto. Outros candidatos pela pesquisa se mostram até com rejeições menores no segundo turno do que o Flávio. Só que o problema é passar para o segundo turno. E passar para o segundo turno depende do voto do bolsonarismo. Então, ao mesmo tempo que o Flávio Bolsonaro, que o público, que o antipetismo vai absorvendo e absolvendo os pecados do Flávio nesse sentido, e você tem uma melhora. Por outro lado, a pesquisa Quest mostra um certo cansaço com relação ao pacote eleitoral do Lula. O Lula botou na rua uma série de medidas econômicas para botar mais dinheiro no bolso da população, principalmente da classe C, isenção de quem ganha até 5 mil reais por mês de imposto de renda, o Desenrola 2, a questão da linha de crédito facilitada para trabalhadores de aplicativo, até o fim da taxa das blusinhas que havia sido introduzida por ele mesmo lá atrás. Então isso aí tinha o objetivo de colocar mais dinheiro, e ao longo da pesquisa Quest, a pesquisa Quest mostra isso, você teve uma melhora, uma percepção de que estava entrando mais dinheiro no bolso e tudo isso mais. Só que aí o que aconteceu agora? Essa percepção acaba se erodindo, acaba diminuindo de força em relação a antes, né? E aí você vê, por exemplo, passou de 59% para 53% o total de beneficiários da isenção de imposto de renda que sentiram a renda aumentar, enquanto subiu de 39% para 46% os que dizem não ter sentido a diferença. Né? A mesma coisa com relação ao Desenrola. O total de beneficiados que sentiram alguma diferença com a chegada do Desenrola 2 passou de 66% em julho para 61% em agosto. Então tudo isso muda um pouco a percepção, trava o crescimento do Lula. Oscilação não dá para dizer que um aumentou ou diminuiu, dá para falar de tendências por conta da trajetória da curva nos últimos tempos. Agora, o que acontece é que uma parte do eleitorado está esperando outras notícias, e eu termino com isso. Eu até conversei com algumas pessoas dentro do próprio PT, eles apostavam bastante na aprovação do fim da escala 6-1 como medida para ir ao encontro dessa demanda do eleitorado por boas notícias por parte do governo. Inclusive estava precificado já essa mudança, só que parou. O Davi Alcolumbre sentou em cima, e isso explica, inclusive, a importância da aprovação do 6-1 para melhorar a popularidade do Lula do ponto de vista econômico junto a essa população e voltar a apresentar boas notícias, explica o tanto de esforço que Flávio Bolsonaro, que Rogério Marinho, que o bolsonarismo no Senado Federal está fazendo para essa pauta não andar. Eles estão fazendo um grande esforço para não andar, porque eles sabem que isso repercute eleitoralmente, e é isso que neste momento, por exemplo, está faltando no Lula, está faltando mais flecha, parece até para uma parte do eleitorado que acabou o bambu para flecha.
Extremamente importante, eu achei esse vídeo do Sakamoto, não sei vocês, mas assim, pra gente entender, daqui a pouco tem esquenta eleições, vocês vão ter aí bastante pergunta pra fazer, tal, pro pessoal. Vai ter o Paulo Motorim hoje, hein? Do Intercept. Paulo Motorim, que tem matéria ainda pra soltar, tá? Eu passei aqui uma entrevista do Paulo Motorim com o Calejon e ele falou que tem matéria pra soltar, hein? Ainda. É o que o antipetismo mais sabe fazer, fidelidade a um único objetivo, votar contra o Lula. Isso desde 1989, tá? Eu sei porque eu venho de uma família antipetista. Eu era pequenininha e a minha família já falava, importante é votar contra o Lula, tá? Desse tempo. Agora, vamos às notícias aleatórias sobre as eleições. Vamos lá. Aqui. Uma pesquisa da Meio Ideia mostrou que 12% dos eleitores brasileiros acreditam que o presidente Lula morreu e foi substituído por um clone. Outros 28,5% dizem não saber responder, enquanto 58,9% rejeitaram a teoria. Isso significa que 4 em cada 10 entrevistados não descartam que o Lula tem um clone. A ideia circula em fóruns e redes sociais desde a campanha de 2022 e o próprio Lula chegou a brincar com o assunto já que sou o 5º Lula, Deus queira que eu seja o 7º, 8º ou 10º. Tá? Então tá aí. Um em cada 10 eleitores acredita que Lula foi substituído por um clone, gente. Essas são as nossas eleições. É difícil. Eu sei, gente, é pesado, é complicado, mas enfim. E aí, eu vou trazer uma coisa que eu achei muito fofa, numa propaganda no Ministério da Saúde, que o Zé Gotinha foi livrai-nos do negacionismo, a antivacina e das fake news espalhadas pelos cristãos do bem. Muito mais que um personagem, o Zé Gotinha é símbolo de uma das maiores conquistas da saúde brasileira há mais de 4 décadas. Eles fizeram em junho desse ano, o Instituto Céu Estrela Guia foi palco de uma importante ação de vacinação do SUS e reuniu lideranças religiosas. O que aconteceu, gente? Colocaram o Zé Gotinha numa roda de macumba. Eu preciso trazer, porque isso aqui é muito bonitinho, cara. Zé Gotinha no terreiro. E aí todo mundo, salve seus 7 Zé Gotinha. Aí falaram, salve seu Zé das 7 Gotinha. Vamos ver essa coisa que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Olha o Zé Gotinha no terreiro. Olha o Zé Gotinha, gente. Beijando a mão das mães de santo, olha lá. Meu, isso é maravilhoso, gente. Isso é a coisa mais fofa que eu vi nesses últimos dias. Eu precisei colocar porque foi fofinho demais. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!